Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 4, do 1 ao 3. A paz do Senhor Jesus a todos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui neste canal que tem o intuito de crescermos na fé, em graça e conhecimento do Senhor. Se este também é a sua vontade, seja muito mais do que bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, esse vídeo, que traz o título como Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias com uma nova aparência. Quero apresentar para vocês a nossa revista do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, utilizadas pelas igrejas Assembleias de Deus do Ministério Belém, tá bom? E esse trimestre, as lições bíblicas está falando justamente a respeito de apologia cristã. Então, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência, tá? Então, como já dizia Salomão, não há nada de novo debaixo dos céus, não é verdade? E as antigas heresias que já existiam na igreja primitiva, elas se apresentam ainda, em pleno 2025, elas ainda se apresentam apenas com uma roupagem nova. E às vezes, nem tão nova assim. E hoje nós não vamos falar diretamente a respeito das lições, mas eu trouxe aqui 3 perguntas importantes que nós vamos estudar no decorrer da lição, que é o que é apologética, o que é heresia e o que é seita. E como nós podemos separar seitas do verdadeiro evangelho de Cristo, tá? E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Então, nós vemos que o assunto de hoje é de extrema importância para a nossa caminhada de fé cristã. Então, a defesa da fé cristã. Nós vamos explorar como antigas heresias estão disfarçadas em um novo discurso. E, claro, como não cair nessas armadilhas. Prepare sua Bíblia, o café, o chá, o caderninho, porque a conversa promete. E se você acha que isso não te afeta, meu amigo, senta que lá vem história. Vamos lá? Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. O que é apologética? Você sabe responder? Vamos começar pelo básico, Não tem nada a ver com pedir desculpas pela sua fé. Apologética vem do grego apologia, que significa defesa. É como se fosse um advogado que explica e defende a verdade do evangelho. Então vou convidar vocês para junto comigo abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 3:15. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Esteja sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então, meus queridos, a apologética é isso, explicar com amor e sabedoria por que cremos e no que cremos. Simples, Só que não. Então agora nós vamos responder a nossa segunda pergunta. Bom, o tema da vez, heresia, é qualquer ensino que distorce a verdade bíblica. É como se alguém pegasse um bolo perfeito e colocasse sal no lugar de açúcar. Estraga tudo, não é verdade? Então, na prática, heresias é justamente isso. São ensinamentos que desviam a igreja, da doutrina correta, da doutrina ortodoxos, tá? Temos alguns exemplos históricos sobre isso, Então, nós temos lá na igreja, nos primeiros séculos, o gnosticismo, que negava que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ou o arianismo, que dizia que Jesus era só uma criatura de Deus. Tá vendo como a criatividade do ser humano para complicar o que Deus deixou claro não tem limites? E a terceira pergunta é o que é seitas, O que são seitas? Então, uma seita é um grupo religioso que se desvia da verdade bíblica, adicionando ou removendo elementos
que são essenciais para a nossa fé cristã. E algumas características, né, que são comuns a essas seitas são liderança autoritária. Então, geralmente, tem líderes que exigem obediência total e se colocam como portadores exclusivos da verdade, como se nada mais fosse além dele. Ele tem a última, né, a primeira e a última palavra. Segundo, distorções da Bíblia. Pegam versículos fora do contexto para sustentar as suas ideias. Como nós costumamos dizer que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, né, o estudo sistemático da palavra de Deus vai dizer que você precisa ver o livro, né? Para quem foi escrito aquele livro, aquela carta, né? Para quem foi escrito, em que época foi escrita, né? Aquele livro, aquela parábola. Ler todo o contexto daquele versículo, né? Se possível for, os versículos anteriores, os capítulos anteriores, os capítulos, né, posteriores, para que você possa, então, contextualizar aquele versículo, tá? Então, lembre-se, texto sem contexto é pretexto para heresia. Uma outra característica das seitas, que são comuns a todas elas, né? Isolamento. Tentam afastar os membros de suas famílias ou até mesmo da sociedade, né? Quantas vezes nós vemos grupos dessa forma, não é? Uma quarta característica, salvação por obras. Negam a graça de Deus, ensinando que a salvação depende de regras humanas. Então, eles descredenciam a obra salvífica de Cristo, né, na cruz do Calvário, onde Deus se manifesta em carne, ele nasce 100% homem, 100% Deus. Ele tem esse crescimento de sua vida, né, na infância, juventude e idade adulta. Fez ali o seu ministério de 3 anos e meio, vai até a cruz, é crucificado segundo as profecias do Antigo Testamento, morre e ao 3º dia ressuscita. Então, normalmente, essas seitas, né, é uma característica comum delas negarem ou a divindade de Cristo, ou o nascimento virginal de Cristo, né, ou a nossa doutrina que Cristo, né, que Jesus é 100% Deus e 100% homem, ou eles negam a crucificação dizendo, né, tem até um desses pensadores, tem até uma dessas doutrinas heréticas que diz que Jesus, ele não foi crucificado, ele próprio, Jesus Cristo, não. Que naquele momento de sofrimento, enquanto o Cirineu ali foi convidado pelos soldados para ajudar Jesus a carregar a cruz, neste momento houve ali uma troca, né? Então o Cirineu foi para a cruz no lugar de Jesus. Então, foi uma aparência apenas de que Jesus foi que Jesus foi crucificado, mas que não, quem foi crucificado de fato não haveria de ser Jesus. Então, são doutrinas, irmãos, que negam totalmente a obra salvífica de Cristo e nós devemos rejeitá-la porque não está nas escrituras sagradas, tá bom? Então, é uma característica comum entre as seitas, essas heresias. Muitas dessas seitas vai dizer para você que é pelas obras a sua salvação. Então, quanto mais bom você for, mais a sua balança vai pender para o céu. Um exemplo clássico é o grupo que afirma que Jesus já voltou secretamente, ou que apenas os membros daquela seita têm acesso à verdadeira salvação. E aí, antigas heresias, elas se apresentam apenas com uma nova aparência, né? Agora, segura essa. Aquelas heresias que os apóstolos combateram lá atrás, como o versículo que eu iniciei lendo, né, da carta de João, elas estão voltando, só que com uma roupagem moderna. É um tipo de remake, né, de um filme antigo, só que pior. Por exemplo, o gnosticismo agora aparece em discursos espiritualizados, onde eles dizem, Jesus é só uma energia cósmica, né? Energia? Isso é uma usina ou é o salvador do mundo? O outro exemplo é o relativismo. Já ouviu alguém dizer, a minha verdade é diferente da sua verdade? Isso é, basicamente, o mesmo espírito herético de que diz que o evangelho é só uma das formas de chegar a Deus. Mas spoiler, Jesus disse em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida e não tem variação de rota. Então essa conversinha que todos os caminhos levam a Deus, irmãos, isso é uma heresia. O único caminho que nos leva a Deus, reconciliando
reconcilia o homem com Deus é o Senhor Jesus. Então, meus queridos, como nós podemos nos preparar para combater essas heresias? E aí eu preparei algumas dicas práticas para nós, né? Como nós estamos estudando nesse trimestre na Escola Bíblica Dominical. Primeiro, estude a Bíblia como nunca antes. Não adianta só abrir o Salmo 91 e achar que está pronto para essa batalha espiritual. Conheça as Escrituras, meus irmãos, de capa a capa. O inimigo das nossas almas, ele conhece as Escrituras. Ele usou as Escrituras para debater com o próprio Cristo, com o Senhor Jesus. Então, quem dirá nós, meros mortais, vamos dizer assim, nós precisamos conhecer as Escrituras sagradas, tá? Conhecer ponto a ponto as doutrinas que regem a nossa fé, para que a gente não seja surpreendido com essas heresias e poder realizar uma apologia, uma defesa crítica e realmente pautada na ortodoxia bíblica, tá bom? Então, esta é uma forma de você se preparar para a apologia. A segunda forma que eu quero mencionar aqui para vocês é tão importante quanto: ore, peça sabedoria a Deus. Então, a defesa da fé não é só sobre conhecimento, filosofia, teologia, uma cultura. Não. É sobre ter um coração cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar no momento dessa defesa. Então, ore, busque a Deus, jejue, clame. A Bíblia vai nos dizer: ore sem cessar. Então nós precisamos viver continuamente em oração, pedindo sabedoria, para que o Espírito Santo, quando Ele nos der oportunidades, nós também possamos fazer a nossa parte de falar pelo Espírito. Porque quem convence, meus queridos, é o Espírito Santo. Nós temos que cumprir o ID, cumprir a grande comissão que Jesus deixou para nós. ID, ensinar e fazer discípulos. Mas é o Espírito Santo, meus irmãos, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai trabalhar no coração do homem, da mulher, da criança, do jovem, para então os olhos sejam abertos para o Evangelho de Cristo. A terceira forma é: busque bons materiais, tá? Então eu recomendo para vocês obras da CPAD, que a gente tem bastante referências boas, bons teólogos, tá? Que vão te ajudar muito nessa defesa da fé. Compare as escrituras, compare as traduções, procure ter várias traduções da Bíblia, procure também ver quais traduções são mais fidedignas ao que foi escrito lá no hebraico, ao que foi escrito lá no grego, quais são essas traduções que mais são fiéis às escrituras primárias, tá? A outra dica é: seja paciente e amoroso. Gritar com quem pensa diferente não é defesa da fé, é só falta de educação, tá? Então, gritar, zombar, manifestar ali uma força extrema para fazer a pessoa entender, não vai te levar a nada, tá bom? Então, meus queridos, defender a fé cristã é um privilégio, é uma responsabilidade também. E precisamos de conhecimento, mas também de muito amor e graça pelo Espírito Santo para realizar essa obra. Afinal, nós não estamos aqui para ganhar discussões, mas para ganhar almas. E agora eu quero ouvir você. Escreva aqui nos comentários se você já se deparou com alguma heresia moderna e como você lidou com isso. E aí nós podemos continuar a nossa conversa lá nos comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e, claro, de se inscrever no canal, tá? E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe!